Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Já estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Ailson Lino convida. E você já sabe, em cada edição a gente traz uma coisa nova e histórias contadas pelo próprio protagonista dela, né? É muito melhor porque aí não tem interpretações dúbias, diferentes e tal. É quem fez a história quem conta, né? E hoje é especial. Já está aqui conosco esse cara que ele é, ator, produtor de teatro, de cinema. Ele é comunicólogo, tem 45 anos de carreira e está com agora trabalhos espetaculares que você vai conhecer agora. Sem mais delongas, vamos logo falar com ele. Caco Monteiro, que bom você estar aqui, cara. E aí, Ailson, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer imenso aqui estar no seu podcast. Você é fantástico, né? Caco, você iniciou sua carreira em 1980 com o grupo teatral Livre Teatro Livre da Bahia. Isso. Eu não sei se vai dar pra gente falar tudo da sua vida, porque eu tive lendo, eu passei 3 dias lendo e não terminei. Meu amigo, você é muito bacana, sua carreira é espetacular. Mas vamos começar ali de 1980, vamos? Vamos lá. Eu começo no teatro, né, com o grupo Teatro Livre da Bahia, que foi um grupo histórico dessa época, da época do teatro dessa época. E era dirigido pelo Bem-vindo Siqueira, anteriormente por João Augusto. E João Augusto era um dos membros do Teatro dos Novos, que foi uma dissidência da escola, de alguns alunos da escola de teatro, que foi Otton Bastos, Marta Overbeck, Geraldo Del Rey, João Augusto, enfim. E eles montaram o Teatro dos Novos, que em seguida o João Augusto montou o Livre Teatro da Bahia. Quando o João Augusto faleceu, o Bem-vindo Siqueira, que é um grande ator, um grande diretor, que hoje em dia mora em Braga, inclusive, ator de teatro, de cinema, enfim, que morava aqui na Bahia na época, me convidou para fazer esse espetáculo. Era um teatro, era uma revista, eram 40 pessoas em cena, imagina. E era num circo, que era localizado ali no Dique do Tororó, onde eram os Apaches, a série dos Apaches. E o Bem-vindo, o grupo comprou um circo. E quando você compra um circo, você compra a família do circo, você compra o palhaço do circo, você compra o malabarista do circo, o mágico do circo. Então o Bem-vindo montou uma revista chamada Almanaque do Teatro Livre para 1980, onde tinha atores, musical, cantado, histórias. Era como se fosse um almanaque, aqueles antigos almanaques, aquele Readers, né? Que você tinha meses de plantio, horóscopo, enfim. E números circense. E foi a minha grande estreia no teatro, na década de 80. E por falar nessa época também, né, na década de 1980, já que estamos falando de circo, né? Foi você que idealizou e montou e coordenou o Gran Circo Troca de Segredos. Porque esse cara aí tem aí muita história para os baianos, né? E a Ondina ganhou nova vida, ganhou a cultura, ganhou o teatro, ganhou... Enfim... Me conta essa façanha, como foi que você idealizou, pensou, como foi a trajetória e por que acabou os Troca de Segredos? Então, olha só, eu sou um ator que eu tive 3 grupos de teatro na minha vida, que eu participei, né? Um foi o Livre Teatro Livre da Bahia e o segundo foi exatamente o grupo de teatro que fez o circo, chamado Troca de Segredos em Geral. Nós éramos um grupo de teatro, nós montamos um espetáculo chamado Inspetor Geral, que é uma comédia do dramaturgo Nikolai Gogol, russo. Ele é um clássico. E a gente, na época, encenou. Naquela época, você ficava ensaiando durante 9 meses, durante 9 horas por dia, enfim, e só apresentava o espetáculo no máximo 1 mês. E é muito louco, porque tinha poucos teatros na época, que só tinha a Sala do Coro, tinha o ICBA, tinha... Basicamente era o Teatro Vila Velha, e o Teatro Castro Alves para as grandes companhias. Os grupos locais não faziam espetáculos no Teatro Castro Alves, por exemplo. Então, quando nós apresentamos o Inspetor Geral da Sala do Coro, foi um estrondoso sucesso. Nós ganhamos o prêmio de Martim Gonçalves, na época, prêmio de teatro, de melhor espetáculo. Eu ganhei como melhor ator, como o Inspetor Geral. E aí a gente depois saiu rodando pelo interior, fizemos algumas cidades do interior. Quando a gente voltou para Salvador,
não tinha mais espaço. Aí, assim, minto, a gente fez ainda uma semaninha na escola de teatro, que é o atual Teatro Martim Gonçalves. Quando chegou em janeiro de 83, isso tudo em 82, né? Quando chegou em janeiro de 83, a gente falou assim, porra, com o advento do Circo Voador, o Conde, que era o produtor e o divulgador, Paulo Conde, que era o produtor e divulgador o produtor e diretor do grupo Troca de Segredos em Geral, ele vinha do Asdrubal, trouxe trombone, que foi um grande grupo que marcou época no Teatro Nacional, né? O Asdrubal foi um grupo revolucionário, que mudou toda uma linguagem teatral na época. E o Conde, por ter com essa carga de conhecimento e já tinha viajado pelo Brasil inteiro, um super produtor, ele falou assim, pô, vamos montar a nossa própria casa, cara. Aí a gente pediu dinheiro emprestado para mãe, para pai, para sobrinho, para tio, para papá, e conseguimos pagar uma lona. Pagar a metade de uma lona. Fomos até a Marinha, fomos até o prefeito, a gente descobriu que o Departamento de Cultura, até então não existia Secretaria de Cultura, era um Departamento de Cultura da Prefeitura de Salvador, e descobrimos que tinha as ferragens desse circo jogadas, de um circo jogado. E a gente pediu essas ferragens, que eram o mastro, os mastaréis e os pau de roda. Aí, quando chegou, a gente conseguiu, montamos no circo, pedimos autorização para o espaço, porque ali é uma área da Marinha. Sim. Eles cederam, a prefeitura também cedeu, e a gente montou o circo. Era tão engraçado porque foi um momento de guerrilha, porque a gente não tinha um tostão, cara. A gente era um grupo de teatro, tudo cabeludo, sonhador, uma utopia, né? Que nós vamos fazer o nosso próprio espaço, enfim. E aí conseguimos, com o Caetano Veloso, a gente pediu para Caetano fazer o show inaugural, no dia 18 de fevereiro de 1983. Caetano faz um show antológico no circo, que ficava na beira da praia de Ondina. O circo lotado, tinha tanta gente do lado de fora, ou mais do que lá dentro, que a gente viu que fez uma... A gente levantou a lona lateral para as pessoas assistirem, e foi um show antológico. E aí Caetano, vendo que a gente era uma galera muito bacana, deu toda a renda do show pra gente. Olha que legal. Aí a partir daí... Caetano sempre com grande Não, sacada, sensacional. caramba. E ele morava na época, ele morava em Ondina, na antiga Demar de Barros, que é a atual Milton Santos. Ele ia a pé lá pro circo, ele amava o circo. Pô, desculpa, aqui teve até um menino aqui do TV Pelourinho, teve aqui falando que teve quase acabando com o projeto. Caetano foi lá. Foi lá com a Paula Vini, eu soube também. A Paula Vini, Caetano é maravilhoso. Não, com certeza. E aí, a partir daí, a gente montou esse circo. Esse circo foi um estrondoso sucesso, porque a gente na realidade, era um ponto de encontro. As pessoas iam para lá sem saber o que estava acontecendo. A gente conseguiu fazer... Nós tínhamos uma programação fixa, que era a segunda do samba. A gente chamou os sambistas baianos, Batatinha, Ederaldo Gentil, Edil Pacheco, Nelson Rufino, para ser os anfitriões, junto com os potentes do samba, e sempre trazia um convidado. Aí veio Jair Rodrigues, João Nogueira, Elza Soares, Noite Ilustrada. Jamelão, Não, galera... foi sensacional. E você tinha, inclusive... Uma arte, quer dizer, um evento para cada dia, né? Você tinha o domingo do rock, sexta do forró, quinta do afoxé. Então, o Troca de Segredos não parava. Não, trocava segredo o tempo todo. E assim, além de espetáculos de música, de teatro, de dança, enfim. Porque você tem uma ideia, Wilson, a gente fez em 2 anos 520 eventos no circo. Caramba! A gente ia assim, e não só isso. 251 por ano, dividida por 12 aí, a gente tinha dias que ele fazia... Tinha dias que a gente fazia... por mês? Tinha dias que a gente fazia 3 espetáculos, 3 eventos. Porque a gente era um espaço democrático, totalmente libertário. A gente estava saindo da ditadura militar. Nós estávamos vivendo ainda a abertura política. Era ainda General o Figueiredo. A gente estreou em 83, então teve 2 anos. Esses 2 Eu anos. era militar nessa época. Pois é. Você acredita? O último governo militar. Então, e a gente... Então era um espaço de libertação. As pessoas iam lá e ficavam... Era um ponto de encontro. E por quê? A gente tinha a cultura e o entretenimento também. Porque a gente tinha a sabatina dançante,
com o grande maestro Vivaldo da Conceição, Sim. tocando mambo, tocando bolero, tocando Glenn Miller. As pessoas iam para lá para dançar. A gente tinha na sexta-feira o forró na sexta. A gente foi o primeiro a deslocar o forró da época junina. A gente trouxe para o ano todo. Tinha forró toda sexta-feira. Que legal. A quinta-feira era a quinta do afoxé. Do afoxé. A gente tiramos os afoxés lá da Liberdade, do Piripiri, de Itapuã e trouxemos para Undina. Para Undina. Entendeu? A gente tinha a quarta da palavra. Muitos lançamentos de livros Que foram maravilha. feitos. Foi uma época, enfim. E o que está acontecendo? Agora eu vou contar essa história através de um documentário, né, que a gente ganhou pela Lei Paulo Gustavo, a LPG, né, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e estamos finalmente, a gente eu já entrevistei 31 pessoas. O Axé Music nasceu no circo. Que legal. Margarete nasce no circo, Margarete era parte do nosso grupo de teatro, inclusive, Margarete Menezes. Ela começa com a gente. Luiz Caldas começa lá, Lazo Matumbi, Jerônimo, Sara Jane, Zé Lilton Miranda. Tem uma galera que começa, toda essa galera. Que galera fantástica. E essa galera deu entrevistas maravilhosas pra gente, cara. Inclusive, falar em entrevista, fala também Undina, que você falou, que era o palco, o berço de toda essa cultura que vocês centralizavam ali no Troca de Segredos. Muitos poetas, muitos vendedores ambulantes e muita gente que gosta da arte, da cultura. E teve um aqui que foi o Lula do Coco, né? Sim. Que ele falou assim: Undina é o nome de uma mulher. Eu costumo dizer que Undina é uma mulher muito bonita, porém maltratada e mal vestida. Por isso, o circo, que legal, por isso o circo teve muita importância ali, porque era a arte e a cultura que estavam em seu espaço na Undina. Lula do Coco. Lula do Coco é uma figura extraordinária. Que legal. Ele está no nosso documentário, inclusive. Ele tem uma barraca, ele tinha uma barraca na época ele tinha uma barraca de cana-de-açúcar, uma barraquinha não, um carrinho de cana-de-açúcar. Ele inclusive deixava o maquinário dele dentro do circo, enfim. E atualmente ele tem uma barraquinha lá. Então ele conhece toda a história ele está lá há 40 anos. Enfim. Vamos voltar ao documentário que você vai fazer agora, né? O documentário já está sendo montado agora. Deve ser lançado o ano que vem, se Deus quiser. E o Lula é uma figura extraordinária. Porque a gente não só isso, Ailson, a gente movimentou toda uma gama de pessoas que viviam dali ao redor. Tinha o Speed Lunch também, porque assim, eram 800 mil pessoas por dia. Por dia, imagina. O tempo todo. Tanto que a gente chegou um momento que a gente começou a ter problemas logo no início, quando a gente começou a fazer sucesso, a gente teve problemas com a comunidade lá, com a vizinhança do bairro. E aí espertamente, a gente chama o cardeal Dom Avelar Brandão Vilela para celebrar uma missa no Dia das Mães. Que legal, que sacada, hein, cara? Que sacada extraordinária. A gente distribuiu 1000 rosas para as mães. Lá, acabou o problema. Aí acabou o problema, bicho. Aí ficamos ali até 88, com E você certeza. sempre foi um ator, um produtor, um profissional da cultura inquieto, né? Você, em 2008, vamos dar um pulo, você funda aí a Bahia Film Commission, que era um órgão governamental. Isso. Que era para trazer produções de cinemas, tanto nacionais quanto internacionais. Você não parava de produzir? Não para até hoje? É porque a gente... Isso é porque eu sempre fui um ator de grupo de teatro. Então, quando você está numa cooperativa, você faz tudo. Você é cenógrafo, você é iluminador, você é porteiro, é bilheteiro. O circo era isso. Nós éramos tudo. Nós que vendíamos a ficha do bar pra galera. Muitas vezes eu não via os espetáculos que estavam rolando, nem os shows, porque a gente estava trabalhando. Claro. Durante o circo, eu trabalhava de 6 da manhã e dormia às 6 da manhã, acordava às 10 para fazer divulgação. Então, enfim. Então, isso me deu uma cancha de produção e de visão do mundo, né? Então, assim, quando o governo... Você foi um bom curador e sempre continua sendo, em todo o trabalho que você vai fazer, você já tem essa relação do espetáculo com o povo. Isso. Maravilha. A Bahia Film Commission foi um convite que eu recebi do Márcio Meirelles, que foi o secretário de Cultura da época, da primeira gestão, da primeira mandato do governo Wagner, que era uma instituição governamental na qual você atrai produções internacionais e nacionais para serem filmados aqui. Então,
E, na realidade, a Bahia Film Commission é um facilitador para as produções. Por exemplo, você chega com um filme aqui em Salvador assim, poxa, vai na Bahia Film Commission, bicho, tem uma cena que é uma chuva. Eu preciso que você me ajude. Então, a Bahia Film Commission, pela Secretaria de Cultura, contacta a Polícia Militar, os bombeiros, e eles conseguem que os bombeiros façam a chuva que esse diretor quer fazer. Viabiliza toda então, a produção. Por exemplo, fechar uma rua também através da Bahia Film Commission, que aí fala com a prefeitura, fala com a Trans Salvador para fechar a rua. Então, a função é essa. Ou seja, a função é baratear a produção. E quando você barateia a produção, você atrai essa produção para cá, e aí você vira um cenário. Salvador vira, ou a Bahia vira, um cenário mundial para mostrar as suas... Ótimo. E envolvendo, inclusive, toda a galera aí exatamente, o mercado. Os órgãos públicos do mercado, tudo isso. Os profissionais da área. Além da segugança que você tem, né? Exatamente. É muito bacana e essa você aumenta, você atrai também, você atraindo o filme, você pega os profissionais da área do audiovisual trabalham nesses filmes. Porque os caras não trazem o máquina, alguns trazem, as grandes produções trazem, enfim. Mas a maioria, muitos profissionais do audiovisual trabalham nessas grandes produções. Caco, e a mostra itinerante Jorge Cine Amado aí, pelo centenário do nosso queridíssimo escritor, Jorge esse Amado. Foi um projeto que eu fiz, porque assim, Jorge, ele é um dos escritores mais adaptados para o cinema nacional, né? E aí, quando foi em 2012, que foi a celebração dos 100 anos de vida dele, eu fiz esse projeto, que era o quê? Que eram 4 filmes, que era o Dona Flor e seus 2 maridos, o do Sérgio Machado era o Quincas Erro d'Água, o da neta dele, da Cecília Amado, Capitães da Areia, e também Tieta, na qual eu fiz como ator. Direção do Cacá Diegues. E 2 documentários, um do João Moreira Salles, irmão do Valtinho Moreira Salles, que ganhou agora com Ainda Estou Aqui, o filme. O Valtinho, o João, um grande documentarista. E também um outro documentário chamado Jorge Amado, do Glauber Rocha. E a gente, o que era? O nosso Jorge Cine Amado era levar esses 6 filmes para o interior da Bahia, 18 cidades no interior da Bahia, para exatamente incentivar a garotada, e só mostrando em escola pública, depois tinha discussões sobre a temática dos filmes, e para incentivar essa garotada a ler os livros do Jorge Amado. Maravilha. E aí eu vejo aqui um contraponto entre você e Bem-vindo Siqueira, na obra do Jorge, você no filme de Cacá Diegues e ele na novela, né? Sim, porque ele fazia o Bafo de Bode. Bafo de Bode. Inclusive o primeiro papel dele na televisão, como novela. Maravilhoso. E você fazia o quê no filme? No filme eu fazia o Ramiro, que na novela Tieta, da Globo, era o Timóteo. Que era Timóteo. Que o Paulo Timóteo D'Alembert. Isso, que o Paulo Berti fazia. Paulo Berti fez primorosamente. No cinema o nome foi adaptado para Ramiro, que é o marido de Elisa, sim, que é a irmã de Tieta. Que é uma irmã só do pai, né? Não é da mesma mãe. Que é aquela menina que ficou viúva, isso, né? Exatamente. Eu esqueci o nome da personagem. Exatamente. Que ela pede até pra Tieta que ela quer virar puta também. Quer virar puta, muito legal. E o Timóteo, que você representava com outro nome, era o cara que tinha o problema do estômago. Isso, exatamente. Muito legal. Foi um dos primeiros filmes que eu fiz, 95. Um dos primeiros longas. Porque assim, eu fiz muita publicidade na minha vida. Eu fiz quase 81 comerciais de televisão ao longo da minha carreira. E assim, eu comecei no teatro e a publicidade me deu essa intimidade com a câmera. E o cinema, como o cinema muito, na época da ditadura, foi praticamente extinto, e com o Collor também, praticamente a Embrafilme deixou de existir. E aí, com a retomada do Fernando Henrique Cardoso, com a retomada do cinema, a gente voltou a fazer cinema. Então, aqui na Bahia, você tem 3 histórias da Bahia, da Truque Cine Vídeos. Eu fiz um curta-metragem com Araripe, chamado Rádio Gogó. E aí tem também o Tieta, que é em 95, a produção. E o elenco era absurdo. Era Chico Anísio,
Era Marília Pêra, Sônia Braga, Ixi. Zezé Mota, era, enfim, Cláudia Abreu, era incrível. E tinha uma galera baiana também. Lelo Filho, Lelo também eu, conosco. Cláudio Simões, Franklin Menezes. Tinha Sim. uma galerinha bem bacana também. O Frank tava no módulo, né? Ele tá fazendo espetáculo também, eu esqueci o nome. É Como é que um chama? monólogo. É um monólogo, mas muito engraçado, né? Eu não vi Os ainda. Catedráticos, não. Não, os Catedráticos é foi o outro. outro. O Frank que fez Quem Matou Maria Helena, ele também muito fantástico. Eu vi. Isso. eu O Frank vi. é um ótimo ator. Ele é fantástico, fantástico. Inclusive, você falando aqui em Bem-vindo em Circo, etc. Tal, com Troca de Segredos, né? Foi para homenagear o palhaço Picolino, né? Sim, Que veio. exatamente. O Picolino deu uma palestra, inclusive, no nosso circo. Porque o circo Picolino começa no Troca de Segredos. No Troca de Segredos. Começa com o Anselmo Serra e a Verônica Tamawak, que era o casal donos. Eles tinham um grupo chamado Tapete Mágico. Então eles davam aula de circo no nosso Troca de Segredos. Aí quando o circo Troca de Segredos acabou, eles aí montaram a lona deles. Na televisão você desenvolveu também uma novela, você participou de uma novela da Globo, né? Aqui a gente pode falar em Globo? Acho que pode, né? A única novela que eu fui contratado na mesmo Globo. foi Laços de Família. Laço de Família. Quem você fazia lá? Eu fazia Gervásio. Gervásio. Que era um fotógrafo casado com a Ana Carbatti, e a temática era assim, um homem branco de 40 anos, ele era um fotógrafo de casamento, de festas, de infantis, enfim, casado com uma mulher negra, a temática era exatamente isso, e ele bancou os estudos dela, e ela era colega de Reinaldo Giannichini, que era medicina, então eles se formam juntos, enfim. E aí a gente fazia a novela lá. Foi interessante, mas eu gosto mesmo de cinema e de teatro. De cinema e de teatro. Essa Vamos que é tentar discorrer a minha aqui mais um cachaça pouco é sobre a essa. sua vida. Em 2016 você participa como diretor assistente da coreógrafa Débora Kohler, né, na abertura dos Jogos das Olimpíadas de 2016, Rio. Não, foi uma experiência fantástica, cara. Essa foi... A gente fez a abertura, eram mais de 4 mil voluntários pra gente dirigir, imagine. Imagina. Foi incrível. Essa abertura é tida uma das mais bonitas E de todas as voluntário Olimpíadas. para você coordenar, dirigir era aquela assim, galera, era uma um loucura. batalhão. Era uma loucura. Nós éramos 13 assistentes da Débora para tomar conta dessa galera toda, né? E era cada história incrível. Foi bacana, também foi uma experiência maravilhosa. Rapaz, tem tanta coisa para eu perguntar para você aqui, mas eu quero entrar agora num assunto que a gente vai discorrer bastante. É exatamente o Mensageiro do Vale, Godó. É isso aí. Eu quero muito falar sobre Godó. Vambora. Então, é uma história de uma família, né, que foi extinta aí na Chapada Diamantina, que era produtor de café, e no local dessa família tem agora parque ecológico, alguma coisa assim, enfim. Isso. E a história é baseada em fatos, né? E por serem fatos são reais. Isso. Né? Olha só. E Godó, Vamos lá. Godó é o seguinte, eu sou apaixonado pela Chapada Diamantina. Quem não é, né? Eu sou. Inclusive, quem não conhece. Eu conheci em 93 com meu irmão tem uma pousada lá, no Capão, no Vale do Capão, há 40 anos ele mora lá. E em 93 eu fui na Chapada, conheci o Capão, e foi a primeira vez que eu ouvi falar no Vale do Pati, que era um lugar longínquo, que era de difícil acesso, só entrava a pé, não tinha luz elétrica, era tudo muito roots, papapá. Isso, beleza. Passou-se o tempo, em 2002 eu fui apresentar um festival de arte em Igatu, que é perto de Andaraí. Sim. Que é enfim. E aí de lá eu resolvi fazer a trilha do Godó. A trilha do Pati. Do Vale do Pati. Aí quando eu entrei no Vale do Pati, era uma trilha de 3, 4 dias. Eu entrei naquele vale, eu vi coisas que eu fiquei assim... Eu vi uma revoada de vagalumes que se entrelaçavam com as estrelas do céu, que eu fiquei louco. Olha, peraí. Você é um poeta, repete essa zorra. Eu vi uma revoada de vagalumes que se entrelaçavam com as estrelas do céu. Porra, arrepiante esse trecho. O cara pega uma história no meio, só em contar a história, ele traz os versos, a rima, as viagens. Eu vi uma revoada de vagalumes que se entrelaçava com as estrelas do céu.
Pô, É pô, isso. bicho, E foi a partir dessa arrepiante, viagem, mas a continua. partir dessa imagem que eu cheguei em casa depois de 3 dias, fiquei tão louco com esse lugar. Primeiro, porque é um Shangri-La, é um local de difícil acesso, onde você só entra andando ou de mula, onde eu encontrei a pureza da alma humana ainda. Isso que mais me encantou. Por quê? Pelo advento deles serem um lugar quase praticamente sem a influência exterior, não tem telefone, não tinha luz elétrica, agora tem a luz solar. E aí me parece que agora, infelizmente, até... que tem 8 anos que eu não vou lá, desde que eu fiz o Godó lá. Parece que já pega a internet lá, enfim, não sei. Você falou a pureza da alma humana. É isso. Nunca vai se perder. Pois é, cara, a gente então... agora só vai enxergar quem tiver olhos para enxergar. Com certeza, sem dúvida. Como você tem não só os olhos, né, físicos, visíveis, a lente, mas principalmente os olhos do amor, da sensibilidade, o enxergar. Né? Exatamente. Então... E eu quis contar. Aí eu escrevi uma fábula. Quando eu voltei, eu fiquei tão louco, eu escrevi uma fábula. Olha. E escrevi a fábula de uma história de um menino que tem 8 anos de idade. Ele tem um amigo invisível, que ele é filho único. Sim. Eu me inspirei no meu filho, que meu filho é filho único, ele tinha um amiguinho invisível, que só ele conversava com ele, só ele via ele. E ele tinha também esse amigo invisível e tinha uma galinha, que era a melhor amiga dele, Zenaide. A Zenaide. Exatamente, era Bizil, Zenaide e Jason, o Godózinho. Um dia eles estão brincando legal. no fundo de casa, no riacho, e eles veem uma revoada de vagalumes durante o dia. Ele aí fica louco. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu nunca vi um vagalume de dia. Eu vou pegar um para mostrar para a mãe me dizer que raça de vagalume é esse. Ele aí consegue pegar, estava dentro do riacho, na beira do rio, ele pega um e ele mostra para a mãe. Quando a mãe olha, diz, meu filho. Bom, a partir daí eu não vou dizer, porque senão vai ser um spoiler. Esse vagalume muda a vida da família dele. Família. Olha só, galera, ó, não é só lá na fonte do La Fontaine, nas fábulas, não, nem no Zé Bento Gonçalves do Brasil, que bebeu na fonte do La Fontaine. Aqui, ó, contador de fábula, ó, tá aqui com a gente. O Caco, ele é fantástico. Você é fantástico, Caco, mas Então, maravilha. Pode contar. Aí eu montei, escrevi essa fábula e guardei numa gaveta. De vez em quando eu tirava ela e mostrava para um ator amigo, para uma atriz amiga, e eles falavam assim, Caco, você tem que montar isso, cara, isso é muito lindo. Eu falei assim, cara, eu nunca montei, eu nunca escrevi para teatro, enfim. Resumindo, em 2015 eu resolvi montar esse espetáculo em forma de monólogo. Resultado, eu aí entro de volta no Vale do Pati. Entro várias vezes, pego uma guia, a Diana Almeida, que foi uma figura fundamental. Isso é em 2015. Eu guardei durante 13 anos numa gaveta, tirava, botava, lia de novo. Será que era possível? Enfim. Você consumiu sua própria história sozinho, viu? Quando botava, escrevia mais um pouquinho, enfim. Aí, quando chegou em 2015, eu entrei pro Vale, porque eu queria que a minha fábula tivesse também relatos de fatos reais. Um desses fatos é o próprio nome Godó, que era uma iguaria, né? Isso. De banana verde, assim. Isso. Engraçado que isso me lembra, para você entrar, desculpe Sim, te interromper, sim, claro. Pois não. é que eu também sou de um interior, vivia na roça, e lá a gente não tinha essa iguaria como Godó. Era paçoca de banana verde com coco. Pode crer, com certeza. Tem também, exatamente. Isso também me deixou muito sensibilizado, muito feliz até de estar relembrando coisas que aconteceram também na minha infância. Mas vamos lá. Vamos lá. Consegue Então, lá com o aí Godó. eu entro no Vale do Pati e aí começo a entrevistar os patizeiros, os mais velhos. Queria saber histórias desse lugar. Como é que era esse lugar? Porque eu via ruínas de casas. Eu falei assim, bicho, esse lugar aqui já deve ter sido habitado por muito mais gente. E aí eu conversando com os patizeiros, eles me contam a história que naquele lugar já viveram quase 2 mil pessoas, quase 700 casas de família estavam naquele vale. Sim. E hoje em dia só são 8 famílias. Aí eu falei assim, por quê? Porque em 1967, o governo militar manda os patizeiros arrancarem todos os pés de café para satisfazer os produtores de café do Rio ou de São Paulo e Paraná. Porque o café do Vale era de alto poder qualitativo, tinha um grande teor de qualidade e estava matando os de São Paulo e Rio, os de São Paulo e Paraná, que estavam tendo geadas. Então, muitos arrancaram
e tiveram que sair fora do vale, porque não podiam mais plantar, porque eles falaram assim, tudo bem, o governo militar falou assim, vocês vão arrancar, nós vamos indenizar vocês, mas vocês não podem mais plantar. E não só isso, eles nunca pagaram a indenização das terras para ele, até hoje. Por quê? Em 85, Sarney transforma o Pati, junto com parte da Chapada, no Parque Nacional da Chapada Diamantina. E quando você transforma em um Parque Nacional, não pode ninguém morar lá. Sim. Então o segundo êxodo sai. Aí o nego vai para os Barrancados, vai para Guiné, para Andaraí, para Mucugê, que são as cidades que ficam em volta do vale. E as 700 casas foram demolidas? Todas demolidas. Você vê só... Que eram casas de pedra, né, cara? Você vê só as bases. E foram todas demolidas. Cara, Não, tinha tudo. Tinha prefeitura, tinha curandeiro, tinha parteira, tinha ferreiro, tinha vaqueiro, tinha então, gado. o Vale do tinha... Pati era emancipado? Tinha Caramba! tudo. Era. E aí, diga. Desculpa. Me lembro agora, o Caco, aquela música do Jorge Aragão, que nos deixou recentemente, Sim. né? Capinguiné. Sim. Né? Que ele fez tudo aqui sozinho, aí veio os sacana lá, vê não sei quem, vê não sei quem, e você com essa cara de viado fica aí parado, entendeu? Igual o Caxinguelê, viado vendo Caxinguelê. Só uma lembrança dessa sua história. E aí, baseado nesses fatos, eu fui construindo o drama, porque eu precisava de conflitos. Eu não queria só uma fábula, eu queria trazer conflitos, né? De que forma que você tem o conflito no seu espetáculo. Então, Cara, como sobe, desce como uma coisa... Exato, aí eu faço. Maravilha. O que eu faço? Aí eu crio esse personagem que tem 90 anos, como ele se fosse... É um personagem fictício. Sim. Como se fosse o último morador desse vale, porque todo mundo foi embora. E ele conta a história dele, quando ele tem 8 anos de idade, quando ele encontra aquele vagalume com o Zenaide e Bizil. E aí eu faço, então... Zenaide é a galinha. A galinha, exatamente. E Bizil, o amigo invisível. Bizil é o amigo invisível. Que eu me inspirei também nos moscões que tem lá no Pati. Quando você vai entrar no Rio, você tem volta e meia passa música. Bzzz, e você não sabe de onde vem esse... É bzzz, aí, enfim. Aí eu criei esse personagem. E aí eu faço o velho, o menino, a mãe, o pai e a galinha. E eu faço esses 5 personagens. Peraí, vou contar, peraí. Você faz o velho de Godó, 90, o velho Godó. Jason. Faz o Jason, que é o amigo invisível. Não, o Jason é o Godó. O Godó novo, de 9 anos. Isso, né? isso. De 9 anos. 8 anos, é. O amigo invisível, que é Não, o Bizil não. A mãe. A mãe. Dalzija. O pai, Delzuito. O pai Delzuito. E a galinha. Zenaide. E eu me transformo nesses personagens sem mudar nada. Eu só mudo o olhar, a voz, o gestual, a postura e o andar. Só. Eu chamei um diretor inglês, porque ele tem uma técnica chamada teatro físico-visual, onde ele divide o corpo em 4, né? O andar, o olhar, a voz e o gestual e a postura, que são 5. E aí você transforma. E o grande barato é esse, que você vê todos os personagens. Assim, a mãe tem barba, você vê a mãe. A mãe eu só boto um lenço. Eu tenho um lenço aqui, eu passo aqui, já vira... Godózinho, meu filho! Entendeu? E aí já vai. E eu vou transformando as vozes, enfim. Então é um grande exercício. São só 55 minutos de espetáculo. As pessoas as crianças se identificam muito com o menino, com o Jason. E a Zenaide é uma figura, a Zenaide... Ele faça a galinha, enfim. E é bem legal, uma fábula linda. Então eu conto a história. E assim, quando eu mostrei para Bem-vindo ficou de cara. Bem-vindo falou assim, Caco, o Pati tinha que ter uma estátua do Godó, porque você universalizou a história deles. Você contou para o mundo o que é aquele lugar. Eu estreiei no dia 4 de janeiro de 2017 no Circo do Vale do Capão. Olha o circo aí de novo na minha vida. E um mês depois eu subi a serra e fui pro Pati. Só que eu fiz o espetáculo lá sem luz, sem iluminação cênica e sem som, sem a trilha. Eu peguei um dia, uma noite de lua cheia, acendi uma fogueira, botei todos os patizeiros em volta e contei a história pra eles. Cara, que isso? Foi uma loucura. Então Aí, eles tiveram espetáculo prévio, né? Nunca tinha sido feito um espetáculo dentro do Pati. Que legal. E assim, eu tinha que dar esse presente pra eles. Eu tinha que pedir essa permissão. Gente do céu, maravilha. Eu tinha que pedir, porque assim, já que eu tirei aquelas informações deles, eu queria dar de presente pra eles e eles me autorizassem para que eu pudesse fazer esse espetáculo pro mundo. Pô, você me lembra agora um clássico do Jorge, né? O Pagador de Promessas, sim, do Jorge Amado. Sim.
que o mundo ficou conhecendo o Brasil através do livro dele, que veio... O mundo começou, a Bahia... A Bahia, quando eu falo o mundo, a Bahia ficou conhecida através do Pagador de Promessas. Quer dizer, nem os baianos conheciam a Bahia. Então vieram os ingleses, vieram os europeus, sei lá quem, do mundo, para conhecer a Bahia que o Jorge exportou através do Pagador de Promessas. Você fez a mesma coisa no Vale do Pati. Exatamente. Com a galera lá. É isso. Que legal, É que isso, legal, com que legal, certeza. que legal. Eu ainda vou filmar o Godó, se Deus quiser. Rapaz, eu tô aqui... Ô, Big, o Big tá... Ele não aparece aqui, Eu né? sei, Mas a galera... É um personagem invisível. É igual, como é que chama o... Bizil. Bizil, aqui é o Big. É o Bizil daqui do podcast, a gente não convida. Eu queria destacar um trecho. Olha lá, então vamos lá. Ele só fala, ninguém é igual o Lombardi. Destacar um trecho aí. O cara tá lá fazendo um monte de personagem, inclusive uma galinha, e fala. São só 55 minutos. Nada mais a Ô, cara, é um São monólogo. só 55 minutos. Ele tá fazendo um 5 monte de personagem personagens, sozinho no 55 minutos, o cara... palco. Até galinha o caba faz. É só... Você respira, porra. Respiro. Tomo uma aguinha que o pessoal acha que é cachaça, mas é uma aguinha que eu tomo Pô, durante... tá lá na porque o velho tem uma cachaça. O velho tem uma cachaçinha dele. Mas é no copinho da pinga? No copinho da pinga, com certeza. Não, é uma canequinha de pinga. Uma canequinha de pinga, né? Pequenininha. Que legal. Com certeza. Rapaz, é muito bacana. E o que é legal também é isso, assim, eu construí o espetáculo de um jeito que eu pudesse botar ele debaixo do braço e viajar o mundo. Então o meu cenário é apenas uma lona de caminhão pintada como se fosse uma pintura rupestre dos personagens da peça. Sim. Tudo a ver, né? Pintura rupestre, tudo a ver. Se né? você só bota isso no chão, são folhas secas, que a história se passa dentro de uma caverna que existe lá, no Morro do Castelo. Existe um Morro do Castelo, que é um morro de quase 900 metros de altura. Existe uma caverna lá em cima, que você atravessa ela, que você vê o vale dos dois lados. Então, eu faço tudo, o espetáculo todo se passa como se fosse dentro dessa caverna. E aí essa caverna está cheia de folhas secas. Então, onde eu vou, eu pego folha seca, boto no chão e pronto. Eu tenho uma bruaca que eu carrego, como se carregasse a história dele nessa bruaca. Tem uma latovela, sabe o que é uma latovela? Sim, no interior fazia Claro. muito. Tem a vela, bota em cima da lata, exatamente, a lata de leite ninho. De leite ninho. Exatamente. Tem um incensador, que o cara é meio místico, e tem um cajado, só. Pronto. É só isso que eu tenho. E a minha garrafa da cachaça dentro. Engraçado, você é tão bom ator, cara. Você é fantástico que você fala da latovela, do cajado e do caminho. Eu, quando era criança, aí antes dos 10 anos, que eu morava na roça, não tinha luz elétrica, isso aí é o caminho que a gente fazia de um lugar para o outro, era com cajado, um porretinho, E né? tudo isso foi latovela, e tudo isso foi pesquisa foi fruto da minha pesquisa. Então, assim, eu fui pro Pati para entender como é que eles se coçavam, como é que eles olham, como é que eles comem a comida. É exatamente isso. Isso é o trabalho do ator. A arte do ator é a arte de observar. De observar, cara. Você tem que observar tudo. Como é que o personagem está dentro daquele contexto histórico, enfim, e do cenário, né? Então, assim, a minha trilha sonora, ela é de ruídos de pássaro, é de criptar de lenha, que é como se fosse o fogão a lenha. Sim. É a trovoada, que tem muito no Pati, que eles chamam de chuva apaga-pó, aquela que dura um instante só. Aquela chuva que apaga o pó. Apaga o pó, sai o cheiro da terra. Exatamente. Então, assim, eu quis, com esse espetáculo, a minha intenção era transportar a plateia para dentro do Vale do Pati. E as pessoas ficam piradas, cara. É muito legal. Caco, deixa eu revisitar aqui a história, né? Então, esse espetáculo já está pronto. Esse espetáculo eu faço ele há 8 anos. 8 anos. Eu já fiz no Vale do Capão, no Vale do Pati. Já fiz em Salvador 3 vezes. Eu estreiei no Teatro Castro Alves, botei a plateia dentro do palco, porque é um espetáculo intimista. Não é espetáculo para 2.000 pessoas. Sim. Ele é muito intimista. Eu não uso microfone, não odeio, enfim. Para mim é no gogó. E fizemos teatro, depois fizemos no Teatro do SESI, aqui no Rio Vermelho. Aí fomos para São Paulo, fizemos 3 vezes em São Paulo, fomos para São Lourenço, Barbacena, fizemos em São Cristóvão, em Sergipe.
Eu fiz num quilombola aqui em Jatimane, que é Que aqui. isso, eu tô conheço te falando. demais. Eu sou de lá, inclusive. Cara, eu fiz. De lá não, do Nilo. Nilo Peçanha. Você é de Nilo? Eu sou de Nilo Peçanhense. Rapaz, você não tem noção do que foi em Jatimane, velho. Você não tem noção. Eu botei, tem um bar que tem uma varanda. Ah, Eu fiz o cara da Estainha que vendeu? Isso, exatamente. Eu fiz lá. Fiz ali, cara. Botei a comunidade toda vendo o Porra, espetáculo. eu conheço- Foi sensacional. Que isso? Você Eu fiz de graça. Você sabe por que o nome é Jatimane? Não, tem uma história de uma coisa indígena, não é isso? Na verdade, as pessoas escravizadas da época Isso. fugiam da ilha de Boipeba, Aham, né? aham. A pé, atravessavam ali, ganhava ali a estrada de Nilo Peçanha, passava por São Francisco, Barra do Carvalho, Jatimane. Sim. Ao chegar em Jatimane, que não era Jatimane na época, tinha uma tribo indígena, Isso. né? Tribo Mani. É isso. E eles cultivavam mel da abelha jati. Isso, exatamente. As pessoas escravizadas chegavam famintas e falava pro Jatimane, Jatimane, era o mel jati para se alimentar. Aí pegou, ficou Jatimane. E hoje em dia eles vivem como é, da Piaçava, né? Piaçava. É Sempre a incrível, cultura lá é incrível, Piaçava. incrível. Inclusive a Piaçava já foi o ouro, né? Sim, de Nilo sim. Peçanha. Tanto a Sim. Piaçava quanto o Dendê. Sim. Muito mais a Piaçava. Sim. Os grandes latifundiários da época da região era a Piaçava Cultura. É incrível, Hoje está cara. desvalorizado Eu demais. sei disso. Você tem uma ideia da Piaçava? O cara que tinha muito plantio de Piaçava, ele era rico da época da região. Então ele pagava o tirador de Piaçava da palmeira, Sim, sim. né? Pagava outra pessoa para amarrar os Os mondrongos, mondrongos, exatamente. trazia para o catador, que era perto da beira-mar, para fazer o beneficiamento. Isso também. Catar. Eram as mulheres que faziam as Exatamente. catadeiras de Piaçava. Exatamente. Né? Até hoje tem. Até né? hoje tem. E muito dinheiro. Imagine que tem muitos fazendeiros hoje, ou donos de algum terra lá com Piaçava, que não encontra nem o cara para ir tirar de meia, como ele fala lá. Ó, velho, Exatamente. Não você tem tira minha mais, não tem Piaçava, mais o metade cara. meu, metade seu. O cara, vou nada. É, eu sei. Tá lá. Porque normalmente essa cultura se tira da palmeira de ano em ano, de 2 em 2 anos. Tem Piaçava de 4 anos lá que o cara não tá montado, conseguindo eu sei. ninguém para tirar. E não tem, rachado. exatamente, não tem essa coisa de você passar de pai para filho, Não tem, né? não Acabou. tem. É Eu uma tô pena contando essa mesmo. história aqui. Tem pessoas que nasceram verdade. lá na região e que não conhecem essa história. Eu sei, Eu eu era sei. criança, vivia isso Com lá, certeza. né? O Dendê ainda permanece por conta da Isso, culinária, isso. tal. Tem a Alpalma lá em Itaperoá, que Isso, cultiva isso. o Dendê e tal. Mas é uma cultura extraordinária. Não, é uma região maravilhosa, Maravilhosa. cara. Foi lindo. E aí depois a gente foi para Portugal com o espetáculo e fomos para Angola também com esse espetáculo. Caramba. Fizemos em Luanda. Incrível. Então agora, e a gente voltou agora. Fizemos no ano passado. Nós fizemos em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e também em Campo Grande. Em Campo Grande. Então eu estou fazendo vai ser agora essa curta temporada que eu fiz 3 do Bahia, agora domingo que vem, no dia 27. Dia 27, vai ser a última apresentação. a última apresentação lá no Teatro Gamboa. no Gamboa. Às 17 horas. Ali nos Aflitos, né? Nos Aflitos. Um Teatro teatrinho. Gamboa. É a última apresentação, 27. 27 de julho. É um domingo. É um domingo às 17 horas. Às 5 da 17 tarde. horas. 5 da tarde, horário massa. Galera, ó, não deixa de ver, não. Eu vou estar lá dia 27 e nós vamos nos encontrar. E vamos lá dar um abraço aqui no Caco. Abraçar os personagens. São só 5. Não, eu falei, aí quando eu tava criando assim, pô, bicho, eu nunca tinha ficado sozinho em cena, monólogo. Eu venho de grupos grandes de Sim, teatro. sim. Aí eu falei assim, pô, não vou ficar sozinho, não vou criar logo 5 personagens pra ficar junto comigo. Que legal. Então, galera, aí, ó. Teatro Gamboa, dia 27, domingo, às 17 horas. Depois do teatro dá pra você fazer a esticada, tomar uma e ficar relembrando aí o Godó, as artes, todos os personagens que o Caco representa lá, enfim, que ele faz 5 personagens, só 5, né? Eu vou estar lá. Pô, por que fica essa curtíssima temporada, Caco? Com uma peça tão extraordinária. Porque eu tô montando o documentário do Troca de Segredos agora, né? Então Sim, enfim. rapaz. Tem também, no segundo semestre, vai ter também na TVE uma série que eu estou protagonizando, chamada Pensão Ludovico, que a gente filmou em Cachoeira. São 8 capítulos, muito legal Pensão também. Ludovico. Muito legal. Me conta a história do Pensão Ludovico. Me dá Pensão um spoiler, Ludovico pô. se passa em Cachoeira, é meio que uma história que se passa de uma enchente. É Cachoeira aqui em São Félix. né? São Félix. Ah. Uma enchente que aconteceu na década de 50, se inspiraram nisso a autora, a Caroline Assis.
Cachoeira, quando o Rio São Francisco, ou o Rio Paraguaçu, tinha aquelas enchentes monstras, Sim. até ter a barragem do Pé do Cavalo. Pé do Cavalo. Ah. Então se passa numa época dessa e o Ludovico ele tem uma pensão. Ele perde a esposa dela e aí numa dessas enchentes tem muitos desabrigados e ele é um velhinho meio rabugentinho, papapá, e aí chegam as crianças, que os pais faleceram por causa da enchente e vão para lá. Quem é que leva essas crianças para lá? A assistência social. Levam para lá porque a pousada foi um dos Sim. poucos lugares que não inundou. E aí a relação dessas crianças com o velho Ludovico. E aí eu faço o velho Ludovico. Rapaz, é bem legal. É bem legal. É uma série infanto-juvenil, bem legal mesmo. Mas o que é que você faz que não é bem legal, hein? O que você já fez que não é bem legal, cara? 45 anos produzindo. E tem coisas... outra já. Eu quero também fazer agora que você outra história que eu tô em cartaz com o filme A Matriarca de Lula Oliveira, Sim. que é um filme que a gente fez em 2023, que está em cartaz no Sala de Arte do Cinema do Museu e do Passeio, no Itaigara. Eu não sei o horário, mas está lá, já estamos na 7ª semana, vai para a 8ª agora. Chama-se A Matriarca, Eu vou ver que é a história de uma senhora, mãe de 90 anos, com 6 filhos. E no dia do aniversário dela, dos 90 anos, 6 filhos de 2 casamentos diferentes, né? E no dia da celebração do aniversário dela, ela morre. E aí, então, quando ela morre, tem toda a trama, esses segredos familiares que vão surgindo, todas essas diferenças. É um drama familiar. É bem legal também. Eu faço um personagem bem escroto. Bem escroto. Eu não faço só bonzinho, não. Eu faço escroto também. Eu não sou... Você descansa entre um espetáculo e outro, né? Com certeza, cara. Aliás, nem descansa, tá cara, criando. eu sou capricorniano, eu adoro trabalhar, bicho. Eu adoro. Quando eu não tô trabalhando, eu fico doido. São 45 anos assim, ininterruptos. Com certeza. Que maravilha. Com certeza. Agora, cara, vamos falar assim, no geral. Logo quando você começou ali por 81, na década de 1981, né? Tanto no teatro quanto nas artes em geral, cinema, etc, etc. Havia, assim, uma grande dificuldade na distribuição dos filmes por falta de salas, né? Na parte de cinema, né? Sim. Hoje melhorou um pouquinho, né? Mas não está ainda a contento, hoje em né? dia você tem a lei das cotas, né? Nos streamings, acho que você é obrigado a passar 30% da programação, ou 30% ou 40%, eu não me lembro qual é a cotação. Hoje em dia é obrigado a passar a cinema nacional. Não, o mercado aqueceu muito. Graças a Deus, Lula voltou e a cultura voltou a ter chance, né? Então, assim, hoje em dia você tem financiamento. Até a própria Lei Paulo Gustavo, na qual eu ganhei, porra, sem isso eu não tinha como fazer o meu filme. Contar a história, que é uma história de Salvador, uma história cultural da década de 80, entendeu? Você não tinha mais aquela coisa de juntar os amigos lá do Troca de Segredo para montar. Hoje você tinha que ter um incentivo. Exatamente. Né? Não dá mais para juntar entre os colegas, não dá mais. Tem que ter um incentivo. Não, naquela época a gente era uma época mais, era utopias mesmo. Era guerrilha que a gente fazia. Sim. A gente fazia. Hoje em dia não dá mais. E você tinha 20 e poucos anos, Exatamente. Chega um momento que a gente já quer ser um pouco reconhecido, e ter um dinheirinho para fazer suas produções, né? Apesar de que o meu Godó, estou há 8 anos em cartaz, nunca tive incentivo nenhum. Aliás, tive só do governo do estado da Bahia quando eu fui a Portugal, que foi no ano que eu fiz um projeto chamado Bahia-Portugal, que era do bicentenário da independência. Eu fui com o Godó para lá e trouxe um cantor lírico português para cá. Eu fiz esse projeto, esse intercâmbio cultural. Que legal. É porque a gente tem que ficar criando, né, possibilidades de continuar fazendo o espetáculo, né? Enfim. Você é um espetáculo, né? e televisão, você tem alguma coisa em vista aí para fazer? Cara, em breve? Eu não tenho feito nada. Essa televisão só a Pensão Ludovico, que vai entrar em cartaz, vai entrar no ar no segundo semestre na TVE. Mas não tenho corrido atrás de televisão. Novelas, por exemplo, aí. Não tenho globais, corrido, como você participou. Eu não tenho posto o meu currículo, não. Estou ficando mais concentrado no cinema e no teatro. Eu gosto mais do cinema e do teatro. Pela sua história, me parece que eu não gosto muito mais do cinema e do teatro do que da televisão. Não, né? Com certeza. A televisão é mais... Sabe por quê? Sabe por que é isso? Eu gosto de arte.
Eu acho que televisão é produto. É verdade. Cinema é arte. Cinema é Teatro é arte. Televisão é produto. Eu não gosto. Eu, quando vivi 11 meses no Projac, fazendo Laço de Família, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não quero isso. A gente recebia o roteiro, tipo, 10 da noite, para filmar, para gravar 6, 7 da manhã. Cara, você também passar falou o umas dia. coisas que eu vi, o Entendeu? Bem-vindo, a gente tá falando Bem-vindo Siqueira, ele dando, nas redes sociais, falando exatamente essa questão da televisão, essas coisas que você está falando. Sim, porque não tem... Por exemplo, o diretor, ele fica lá em cima da gaiola, você nem vê na mesa de corte, você nem vê o cara. Aí você erra assim, vai daí. Como vai daí, cara? Porque tem que ser, ó, indústria. Então tem que ser. A gente gravava 29 cenas num dia, cara. Imagina, isso cara. não é arte. Isso é indústria, é produto. E pra você Então ler muito aquele roteiro, louco. decorar E ainda tem que decorar. E daí, aí como é que você constrói o seu personagem? Como é que você vive o seu personagem? Se você não tem tempo de elaborar. Eu sempre... E outra coisa, novela é uma obra aberta. É de acordo com as cartas que seu personagem recebe do público. Então, seu personagem pode ir lá para cima, pode ir para o anonimato, se o público não gostar, entendeu? Então tem isso. Eu sou do tipo de ator que gosta de ser dirigido. Eu não suporto, por exemplo, cinema, eu não suporto esses diretores que entregam os atores para o preparador de elenco. Odeio. Eu gosto de ser dirigido. Eu fui dirigido por Werner Herzog, fui dirigido por Miguel Litin, por Cacá Diegues, por Vicente Amorim. Só fera, entendeu? Porque eu gosto da relação do diretor e do ator. Por Lula Oliveira, com esse filme A Matriarca. Você vai ver um trabalho, vai ver esse filme, cara. Esse filme é sensacional. Tá ali no passeio, né? No passeio no cinema do museu. E é uma história, é um elenco 100% baiano, é uma produção totalmente baiana que se passa em Cairu e Valença, filmado... Lá na nossa região. Exatamente. De novo lá. Cairu e Valença. E assim, e tá lindo, cara, tá lindo o filme também. Cara, inclusive, você falando dessa questão aí da televisão e dos diretores, eu volto ao Bem-vindo, não sei, Sim. porque você trouxe o Bem-vindo. Bem-vindo é o meu primeiro grande mestre, Bem-vindo é uma figura que eu admiro ele é fantástico. muito. Ele é o cara que me ensinou a fazer teatro. Que legal. Ele me viu, eu estudava no Vieira, no Colégio Antônio Vieira, eu fazia um espetáculo na época, imagine, em 78 isso. Era amador, a gente fazia um espetáculo chamado Sela Canto Provoca Maremoto, que era a história de jovens, os jovens que a gente queria falar, e era um drama juvenil. Quando entrava em cena, a galera ia abaixo, dava risada. Aí Bem-vindo falou assim, tô vendo um ator ali. Ele aí me chama pra fazer o Almanaque do Teatro Livre para 1980. Inclusive, nessas gravações dele que eu vi nas redes sociais, ele falava exatamente isso, a política que tem na televisão. Ele falava, porra... E teve uma época, depoimento dele que eu vi nas redes sociais, que ele fez, que o diretor falou assim, ó, Bem-vindo, menos que você vai tomar... Que o protagonista estava sendo ofuscado por ele. Ele fazendo mendigo, bafo de bode. Exatamente. Ele falou, porra, eu sou ator. Como é que ele faz? Porra, eu sou ator, porra! Exatamente isso. É a mesma coisa você fazer um ator coadjuvante no teatro, aí o cara tem um personagem principal, já vivi isso também, e o principal ficar puto porque você tá brilhando mais do que ele. Isso não existe, cara. Existe. Imagina. Por isso que você gosta do cinema, a la Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, cinema novo. Isso, exatamente. Eu tenho também eu sou formado em cinema, eu sou formado em comunicação social com habilitação em cinema e vídeo. Legal. Pela FTC. E eu fiz um curta. O famoso comunicólogo. Eu fiz um curta-metragem, uma adaptação, eu adaptei um conto do Luiz Fernando Veríssimo, chamado Meio Poeta. Olha só. Que é a história de um jovem casal que volta da lua de mel. O menino vai trabalhar, a menina vai para casa dos pais revelar um segredo que descobriu do marido na noite de núpcias. Opa! Descobriu que o marido é poeta. Isso causa um transtorno absurdo na família. A poesia é lida como uma droga. Eu sei que você vai fazer alguma ode, algum soneto. Não, com minha filha não. É muito bom, cara. Cara, Big, esse cara, como eu já posso falar aqui no ar, né? É foda, você é foda. Ele vai falar um negócio aqui. Porra, descobriram. Eu já tô aqui pensando, porque eu não via. Você já pensou que era outra coisa, né? Descobriram que o cara era poeta. Chama-se Meio Poeta. Poeta. Eu adaptei para o cinema esse conto, Luiz Fernando Veríssimo. Esse conto eu li em 87, quando eu morava no Rio.
O Jornal do Brasil tinha um caderno chamado Revista de Domingo, e todo final de semana tinha um conto do Luiz Fernando. Eu olhei esse conto e eu falei assim, misericórdia, cara, isso é muito bom. A poesia é como se fosse uma droga. E aí guardei numa gaveta. E aí quando eu fui fazer a minha faculdade em 2004, 2007, que eu fui fazer meu TCC, que tinha que ter um filme, eu falei assim, eu vou adaptar agora. Eu adaptei, mandei para Luiz Fernando Veríssimo para ele me autorizar, ele autorizou, pirou, e depois eu mandei o filme para ele. Que Pirou, legal. cara. Sensacional. São as minhas histórias. E os meus projetos sempre levam muito tempo. Porque tem tempo de maturação. A arte precisa ser maturada. Ela precisa ser pensada, precisa ser sentida. É por isso que eu não gosto da televisão. Porque na televisão você não sente. É o que você fez com o Godó, né? É o que você eu fiz com o Godó. escreveu É e o que eu estou fazendo todo dia com você meu... pegava, Esse olhava. meu projeto do Circo Troca de Segredos também tem 15 anos. Esse meio poeta eu guardei na gaveta também durante muito tempo, até chegar a adaptar ele 20 anos depois. Enfim, é isso. É por isso que eu não tenho peças de teatro. Eu estou há 8 anos em cartaz com esse espetáculo, então eu levo 8 anos. Eu fiz um espetáculo chamado Porcos com Asas. Quando eu saí daqui, quando a gente saiu do circo, eu fui para o Rio de Janeiro montar um outro grupo chamado Lá na Vevá. E a gente montou um espetáculo chamado Porcos com Asas, que foi o primeiro espetáculo com temática adolescente. No espetáculo a gente falava do primeiro beijo, da primeira enrabada, do primeiro beijo homossexual masculino, feminino. E era uma loucura, o espetáculo revolucionou. E era tudo garotado, a gente fez 100 cidades no Brasil. Eu conheço o Brasil por causa do teatro, que a gente foi de Belém do Pará até Pelotas, cara. Conheci o Brasil inteiro com teatro, cara. Por falar em andar o Brasil inteiro e conhecer tanta gente, tantas culturas, eu quero falar para você que o Godó tem muitos anos, né? 80 e tantos anos, 90 do personagem que ele traz. E a Chevrolet tem 100 anos no Brasil. Estamos no centenário da Chevrolet. E o seu consórcio, Chevrolet, faz 47 anos. E quem ganha o presente é você, que quer comprar um carro. Portanto, se você quer comprar um carro sem juros, fazer a programação do recebimento desse carro, o caminho certo é consórcio. Porque no consórcio você não paga juros, você vai adaptar o valor da parcela às suas condições financeiras e vai dar o lance com a sua economia, o lance livre. Mas caso você não tenha esta economia, a gente também pensou nisso. Você tem o lance fixo, que com apenas 30% todos serão contemplados. Todos com a mesma igualdade e condição. Mas se você não tem economia para lance livre, não tem o lance fixo, mas tem a necessidade do carro, nós também pensamos em você. Existe o lance embutido. Como vovó já dizia, é fritar o porco na mesma banha. Você vai utilizar 15% da sua própria carta de crédito para ofertar o lance das assembleias mensais. E se, como tudo isso não bastasse, você ainda concorre ao super prêmio semanal de R$25 mil. E já pagamos esse prêmio para mais de 400 pessoas ao longo da existência do consórcio no Brasil. Se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, o seu contato cairá na nossa equipe, tá? E a nossa equipe de consórcio vai te tratar, olha, vai fazer um tratamento, um atendimento super humanizado, conhecer as suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades e juntos vamos encontrar, claro, o jeito certo de você levar o seu carro para casa sem juros, sem atropelo, sem gargalo de dívida. Se você tem um carro seminovo de qualquer marca, a gente aceita no negócio. Faremos uma belíssima avaliação. E você pode utilizar no todo ou em parte. A outra parte a gente devolve em troco, em dinheiro. E é chave vai, chave vem, tá? Então aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela. Vamos conversar. Traga as suas necessidades. Vamos confrontá-las com as nossas possibilidades e juntos vamos botar um Chevrolet na sua garagem. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Meu querido Caco Monteiro, rapaz, eu precisava ficar aqui mais tempo aqui. Primeiro que é divertido estar com você, é super divertido. Além de ser divertido,
Você tem uma história fantástica com as artes, você tem uma participação na cultura brasileira e mundial extraordinária. Você, de fato, é alguém que a gente precisa estar falando toda hora da sua arte, que você traz pra gente tudo. Traz beleza, poesia, você traz reflexão, você traz diversão, humor, você traz tudo. Cara, eu não sei como é que eu vou falar de você mais não. É isso, eu queria agradecer você por esse convite de estar aqui falando no seu podcast. É um prazer imenso, assim. Cara, eu sou ator porque Deus me deu essa missão e eu amo o que eu faço há 45 anos. Não sei fazer outra coisa, assim, que não esteja relacionado à arte, né? Ao cinema, ao teatro, à literatura, à poesia, enfim. E eu acho que os orixás e os santos me deram essa missão para fazer. Então eu queria convidar o pessoal, você que está aqui vendo a gente no nosso podcast, posso fazer o convite? Deve, por favor. Assistir Godó, O Mensageiro do Vale, no dia 27 de julho, às 17 horas. 27 de julho é domingo, é o último domingo de julho, se eu não me engano. Às 17 horas no Teatro Gamboa. Os ingressos são R$40 inteira e 20 meia. Super. São 2 cervejas, ou menos até, né? Ou mais até, ou menos, enfim. É isso. Venha ver o Godó, que a gente vai gostar. Obrigado, Caco! Valeu! Deixa eu apertar só no cara, você é fantástico. Obrigado por tudo e continue produzindo, por favor. Para não, hein? Vamos produzindo, a gente precisa da sua produção. Vamos lá. Valeu! Galera, muito obrigado. Não preciso falar mais nada, só te agradecer e dizer que na próxima estaremos juntos. Fui, tchau! Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino.